oposição, e não só da oposição, mas, enfim, estão trabalhando diante da falta de ação do governo federal. Quem debate aqui com a gente hoje é o deputado federal pelo PT de São Paulo, Carlos Aratini, e a Kelly Mafor, que é da coordenação nacional do MST. Bom, como sempre, a gente abre falando do número de casos, atualizando isso, né? São, até o momento, 11.450 casos notificados, 491 mortes causadas pelo coronavírus. Lembrando que já foi admitido pelo ministro da Saúde e por prefeituras e governos estaduais que existe uma subnotificação enorme, ou seja, esse número com certeza é muito maior, o que aumenta ainda mais a nossa preocupação com o que precisaria ser feito. Bom, vamos começar aqui. Eu vou pedir tanto para a Kelly quanto para o deputado Zaratini fazerem uma abertura apresentando suas perspectivas sobre o momento atual. Então, Kelly, por favor, e depois o deputado. Olá, bom dia a todos e a todas. Olá, Pedro, e olá, deputado Zaratini. Um prazer enorme estar aqui neste espaço, trazendo um pouco da perspectiva dos movimentos sociais, especialmente do MST em relação a essa crise que se estabeleceu. Para nós do MST, essa crise é uma crise do vírus, né, que assola o mundo todo, mas que aqui no Brasil se agrava com uma enorme crise política e econômica, de um governo que não está interessado em defender a vida das pessoas e nem de proteger as populações que estão em condições de maior vulnerabilidade social, seja nos centros urbanos, mas também no campo brasileiro. E aí nós gostaríamos de trazer aqui algumas ideias, propostas que nós estamos debatendo. Nós lançamos na semana passada uma plataforma de propostas, né, dos movimentos sociais, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, se somaram inúmeras instituições religiosas também a esta plataforma. Nessa plataforma, a gente traz propostas muito concretas para o governo brasileiro atuar, mas mais do que isso, para a sociedade brasileira se envolver diante desta crise. São propostas que, em síntese, elas trabalham a questão de que não há como a gente enfrentar esta crise sem a gente mexer nos privilégios de classe. Para nós, é muito importante que a gente trate as desigualdades também com políticas que sejam políticas desiguais. Resolveu tanto o problema sanitário como o problema econômico da maioria da população que, por conta da quarentena, né, é obrigada a ficar sem renda, a maior parte da população sem renda, e das empresas, principalmente os grandes empregadores desse país, que são a pequena, a micro e a média empresa, que não têm condições, ou a maioria delas não tem condições, de fazer o pagamento das suas folhas nesse próximo período, porque estão literalmente paradas e sem receita. Então, a nossa perspectiva é de que a gente vai entrar numa crise não só sanitária, com o aumento do número de casos, com o aumento do número de mortes, como também nós vamos entrar numa crise econômica que vai afetar principalmente a população de baixa renda, a população trabalhadora do nosso país. E esse governo não tem as condições efetivas de fazer, de dar uma solução para o país e de dar uma solução para a maioria do povo. É um governo inoperante, é um governo cujo presidente se preocupa em fazer guerra ideológica, né, em fazer uma disputa política permanente com a esquerda, mas não só com a esquerda, com os governadores, né, com os diversos setores econômicos, uma guerra política com os meios de comunicação. Então, nós precisamos, no meu modo de ver, tentar construir uma saída política para a crise. E a saída política envolve que esse governo, constituído fundamentalmente de Bolsonaro e Paulo Guedes, não governe mais. Né? Porque cada dia, cada medida que eles tomam, cada dia que se passa, é um dia de piora nas condições de vida do povo brasileiro.
Tá certo, muito obrigado, deputado. Kelly, eu queria perguntar para você, quer dizer, diante desse quadro, que eu acho que, né, se complementam as visões que você apresentou e a que o deputado apresentou também, lá, estando lá em Brasília, você disse para a gente que o MST tem tomado ações diretas no sentido de, não só o MST, mas os movimentos sociais, no sentido de levar para as pessoas comida e, enfim, álcool em gel. Como é que está sendo esse trabalho? Quais os trabalhos estão sendo realizados? Opa, a Kelly caiu por um instante, então eu volto ao deputado. Vamos lá. Que a internet é isso aí. Deputado, o senhor falou muito sobre essa questão da saída política. Qual é a saída política que você enxerga? Como é que estão essas conversas dentro do Congresso Nacional em Brasília? Bom, nós estamos discutindo e avançando no debate de que exatamente aquilo que eu falei, nós precisamos remover o Bolsonaro do comando do país, né? E isso, em primeiro lugar, nós precisamos ganhar as forças políticas de esquerda. Ainda não é unânime dentre as forças políticas essa ideia de que nós temos que tomar essa iniciativa. E precisamos dialogar com outras forças políticas que estão enxergando que o governo não tem essas condições. Então, esse avanço é necessário, certo? É necessário que a gente, o manifesto da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, já avança nesse sentido, né? A par das medidas sanitárias e medidas econômicas que precisam ser tomadas, também reconhece a incapacidade desse governo de conduzir o país para uma saída o melhor possível dessa crise. Então, nós precisamos ganhar e constituir uma frente ampla, uma frente que tenha como ponto central, né, a retirada desse governo e a constituição de um novo governo de emergência para tirar o país da crise sanitária e da crise econômica. Principalmente o povo brasileiro, que a grande maioria vai ficar sem renda no próximo período. Kelly, eu vou aproveitar o gancho aqui que o deputado nos deixou. Essa também é a perspectiva do MST, de que tem que sair, ou melhor, o Bolsonaro tem que sair e outras medidas, uma outra agenda precisa ser implementada. Veja, nós estamos diante de uma situação que exige, né, que o Estado tenha uma atuação e uma atuação bastante forte, né? Muitos políticos de direita, inclusive, têm feito discursos, né? Uma boa parte também da mídia tem feito discursos da necessidade de intervenção do Estado, inclusive muitos liberais, né? Isso mostra o quanto que este modelo neoliberal é uma falácia, né? Porque no momento de crise, quando se apresenta a crise, se faz toda uma pressão sobre a importância do Estado. E veja, nós viemos de um período que é um período de uma política econômica, que é uma política econômica do golpe, né? Essa política que vem já com o governo Temer, ela se acentua no governo Bolsonaro, que é uma política de completo desmonte do Estado do ponto de vista dos investimentos sociais. A emenda constitucional 95, que congelou os investimentos sociais, ela representa uma afronta a esse Estado que é tão necessário, que no momento de uma calamidade como essa, que é a pandemia, nós vemos o quanto ela é errada e equivocada. Por isso que nós temos que, nesta pandemia, também dizer qual que é o tipo de Estado que a gente quer, qual que é o tipo de economia que a gente quer. E é por isso que o governo Bolsonaro, ele é tão nefasto, ele é tão perigoso, né, para o povo brasileiro, porque hoje ele é o único líder mundial que defende, que não concorda com o isolamento social horizontal como uma forma de prevenção massiva, e também é o único líder mundial que faz pouco caso da gravidade da pandemia, inclusive num total desrespeito com o número de mortos que nós já temos no Brasil, que tem sido numa escala
infelizmente, ascendente. Por isso, o governo Bolsonaro, além de todo o desastre na política e na economia, hoje também ele é um risco à saúde dos brasileiros e brasileiras. E, de fato, nós teríamos que ir encontrando formas para interditá-lo, porque, de fato, a sua política é uma política de morte, uma política que vai levar os brasileiros e brasileiras, especialmente os de baixa renda, para uma situação muito delicada. Tanto o deputado quanto a Kelly colocaram a questão daqueles brasileiros que estão em maior vulnerabilidade, e aqui cabe a gente, e também entraram na questão do isolamento e tal, cabe a gente inserir aqui, a gente já fez alguns debates aqui sobre saúde e economia. Então, a gente conversou com o ex-ministro Arthur Quioro, com o Pedro Torinho, que é vereador pelo PT em Campinas, com o doutor Rosinha, com a Eliane Cruz, conversamos com o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o que vem é o seguinte, o governo precisa estar presente, mas não está. E aí, o que, vamos dizer, está se colocando agora um debate muito cruel, né, para quem é autônomo, para quem é terceirizado e tal. Por exemplo, a manicure, ou ela fica em casa e morre de fome, ou então ela vai trabalhar e coloca a vida dela em risco, a vida de outros em risco. Não há necessidade desse tipo de debate, não é isso, deputado? Quer dizer, se o governo fizesse algo para proteger essas pessoas, a gente não teria essa situação. E essa é a obrigação do Estado. O senhor tem projetos nesse sentido, né? Sim, nós estamos trabalhando projetos, por exemplo, de que as famílias que estão incluídas na tarifa social de energia elétrica recebam um subsídio de 100%, ou seja, não paguem a conta de luz e não tenham que pagar futuramente a conta de luz, né? Estamos propondo também um adiamento de prestações de financiamento de taxistas, de caminhoneiros, de motoboys, né? São projetos nesse sentido. Os projetos em geral que a bancada do PT tem apresentado e a oposição como um todo são sempre no sentido de diminuir o peso de uma série de obrigações que os trabalhadores têm de pagar, né, impostos, taxas, financiamentos, para que isso alivie também as suas despesas, já que ele tem uma renda menor, né? Então, a gente está trabalhando esse tipo de projeto. E numa sequência, primeiro nós aprovamos aquele projeto dos R$600 para exatamente garantir as famílias mais pobres e as famílias que estão no mercado informal de trabalho e os desempregados terem uma renda mínima de emergência. Agora nós estamos trabalhando, o governo fez uma medida provisória que atropelou o nosso projeto, os recursos para o pagamento dos trabalhadores formais, aqueles que estão registrados. Nós vamos ter um terceiro momento, que é exatamente discutir recursos para os estados e municípios, porque os estados e municípios, as suas estruturas de governo, são fundamentais para o desenvolvimento de uma política de saúde. Então, os estados e municípios perdem a arrecadação violentamente nesse processo e eles não têm capacidade de emitir moeda, coisa que o governo federal pode fazer. Então, nós precisamos de uma política forte de recursos, transferência de recursos para estados e municípios. E a quarta questão, que é muito importante também, é exatamente a gente começar a votar projetos que aliviem as taxas, os impostos, né, e as obrigações que as pessoas têm nos seus pagamentos. Então, a gente está tentando seguir essa sequência. O Rodrigo Maia, nós já vamos ter um embate com ele hoje. Ele quer votar a medida provisória 905, aquela da carteira verde e amarela, né? É uma medida que é prejudicial aos trabalhadores, aumenta a informalidade, aumenta a exploração dos trabalhadores. Então, ela já sai da nossa sequência de emergência, que era o que nós tínhamos combinado. Então, nós vamos quebrar o pau lá hoje e amanhã, exatamente para mudar essa sequência. Nós queremos votar a medida provisória 936, que é a que o governo fez para garantir o pagamento para as empresas. Então, esse é o nosso foco aí nesse momento, essa é a sequência que a gente está procurando seguir lá na Câmara dos Deputados. Tá certo.
Kelly, eu não sei se você quer comentar a importância desses projetos todos que o Zaratini mencionou, mas eu queria que você falasse um pouco também sobre as propostas do MST, que tem aí alguns eixos, né, como promoção da saúde pública, garantia de emprego, proteção social e direito à moradia. Sim, nessa plataforma que nós construímos com os movimentos, né, e com os movimentos de uma forma bem ampla, né, com a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, nós levantamos, né, algumas medidas que são medidas essenciais e urgentes para serem tomadas. Por exemplo, a questão da moradia. Nós temos dito, né, e defendido, fique em casa, né, uma quarentena com isolamento social horizontal. No entanto, nós temos que saber que tem gente que nem casa tem, não tem o direito de fazer quarentena porque não mora em nenhum lugar. Então, como é que nós vamos contribuir? Além da alimentação, né, que os movimentos têm ajudado, né, a entregar para esses moradores e moradoras, nós temos que disponibilizar hotéis, temos que disponibilizar, o Estado tem que interferir nisso, né, disponibilizando hotéis. Nós temos um número enorme de imóveis que estão completamente parados, ou alguns até abandonados, eles teriam que ser recuperados para essas pessoas terem o direito de morar, mas também o direito de fazer a quarentena, né? Além disso, não tem como, né, pelo número de leitos que nós temos hoje no SUS, nós poder atender todos os que vão necessitar de leitos, né? Se a gente comparar hoje os leitos que nós temos, né, na rede pública e na rede particular, os números do SUS indicam que os leitos do SUS são 5 vezes menores, né, os leitos de UTI, do que na rede particular. Então, isso significa que os pobres vão ter menos condição e acesso a respiradores artificiais e a condições mais extremas de UTI. Se não houver uma interferência do Estado, no sentido de também centralizar a regulação tanto da rede particular e da pública em função de todos que necessitarem, nós vamos ter, obviamente, um número maior, né, de letalidade, né, e de mortes entre as pessoas de baixa renda. Dados de hoje, o vírus, né, a pandemia, ela começa a se espalhar com força, por exemplo, em comunidades como de Paraisópolis, como da Rocinha, no Rio de Janeiro. Isso é extremamente preocupante, né? Nós precisamos atuar sobre isso, né? Então, essas são as questões principais aí que norteiam o nosso plano, e principalmente também na questão da produção de alimentos. Nós vamos ter, né, provavelmente, um problema de aumento da especulação sobre os alimentos. A gente já está vendo que o quilo do feijão foi a 8, 10, em alguns lugares R$ 12. Isso não significa só um problema de estoque, mas um problema também de especulação com a comida em relação a quem monopoliza a distribuição dos alimentos. E nós também precisamos de políticas que incentivem a produção de alimentos no campo. Por isso que nós reclamamos uma urgência que seja retomado o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, que foi sucateado pelo governo Bolsonaro. É preciso ter programas que incentivem a produção de alimentos e que também facilite que essa produção de alimentos ela chegue, né, nas comunidades que mais precisam, que o PAA é uma das formas que possibilita que isso aconteça, que essa comida seja distribuída gratuitamente para as famílias que necessitam delas nos centros urbanos. Então, políticas como essa, política como, por exemplo, da merenda escolar, que é o PNAE, elas têm que continuar, porque mesmo que as crianças não estejam indo para a escola, as famílias têm que ter direito a receber a cesta básica. E tem que ser nessa cesta básica, tem que conter também alimentos diversos. O povo tem que comer fruta, tem que comer legume, tem que comer verdura, para poder aumentar a sua saúde, né? E combater aí essa situação. Tá certo. Eu acho que a gente está colocando aqui questões que vão muito no sentido de como o governo tem que intervir, da importância que o Estado tem, tanto para a economia, quanto, enfim, né, para administrar as diferenças e conseguir balancear essa crise. Agora, a gente lida com um problema diariamente, que é o seguinte:
embora todos esses projetos estejam sendo colocados, isso não chega no debate público, né? Quer dizer, a mídia não abre espaço para que o governo seja questionado com relação à sua falta de operância e que esses projetos sejam colocados no dia. Eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre isso, começando pelo deputado, por favor. Bom, a mídia, nesse momento, dá voz aos governos, né? Tanto é que os governadores, e particularmente aqui o governador de São Paulo, está com a sua avaliação super alta, porque ele aparece como muito ativo nessa crise, o prefeito aqui da capital, mas a gente vê que toma decisões importantes. Por exemplo, eles montaram um hospital de campanha no Pacaembu e outro no Anhembi, né? Sendo que, veja só, eles estão montando hospitais provisórios, certo? Que vão funcionar durante o período crítico e depois vão ser desmontados. Nós temos aqui um hospital chamado Hospital Sorocabano, que está fechado, é um hospital pronto, certo? Tem que só, todos os leitos que eles estão pondo lá no Anhembi, eles poderiam pôr no Hospital Sorocabano, né? Nós temos aqui o Hospital Universitário da USP, que está atendendo com 20%, 30% da sua capacidade, e que poderia... Mas por que eles não fazem isso? Por que eles tomam a decisão do equipamento provisório? Porque a prioridade deles não é exatamente reforçar o Sistema Único de Saúde. E nós vamos precisar do Sistema Único de Saúde reforçado, porque ainda que passe essa epidemia, o sistema, a saúde como um todo está extremamente fragilizada. Então, ficou evidente agora que é necessário ampliar leitos, que é necessário ampliar o número de UTIs, que é necessário equipar, que é necessário uma indústria de insumos que esteja organizada, pronta para atender episódios como esse, que demonstrou que nós não temos, certo? Até agora, o Brasil não está produzindo respiradores, né? Os Estados Unidos, o Trump determinou que a General Motors passasse a produzir. E nós aqui? Né? Eu vi uma reportagem em 2 universidades testando um respirador que pode ser que daqui a algumas semanas comece a ser produzido. Ora, nós temos que fazer que nem os chineses fizeram, desmonta um, vê como é que é e copia e passa a produzir. Né? Nós não temos máscaras com a indústria têxtil que tem no Brasil. Então, gente, é lamentável. A nossa burguesia, ela não tem nenhuma preocupação com o povo, zero de preocupação com o povo. E os governos que estão aí estão tomando medidas, os governadores e prefeitos, que obviamente são melhores que a do presidente da República, mas que são absolutamente insuficientes para aquilo que nós vamos precisar. A Kelly, eu ouvi uma notícia, li uma notícia no jornal de hoje, que vários agricultores já estão jogando fora a sua produção. Ora, é uma coisa incompreensível isso, quer dizer, você tem toda uma fome na periferia das cidades e o governo, ao invés de tomar uma medida de comprar essa produção e distribuir largamente para a população, deixa os agricultores jogarem fora. Então, são governos que não pensam na população brasileira. Nós precisamos urgentemente divulgar essas notícias, certo? Como é que é possível ter hospitais prontos que vão ficar fechados? Como é que é possível a produção agrícola do país ser jogada fora porque não está tendo consumo? Não tem consumo porque não tem dinheiro na mão do povo. Mas o governo que fosse lá e comprasse esses produtos e distribuísse para a população, ora, não é possível uma coisa dessas, né? Kelly, por favor. Eu gostaria de comentar que não tem como, né, assim, talvez os meios de comunicação que são hegemônicos no nosso país, não tem como eles tocarem na raiz do problema, né? Porque eles são integrantes deste projeto, que é um projeto que fez a defesa da reforma trabalhista, que a gente vê o ônus, né, do que representou isso para o nosso país. É uma mídia que defendeu a reforma da Previdência, uma mídia que foi a favor da emenda constitucional 95, uma mídia que sempre bateu nos movimentos sociais,
e também, né, nas lutas justas, né, por reforma agrária, reforma urbana. Então, hoje, apesar, né, da mídia estar trazendo, né, um alerta em relação à necessidade do isolamento social horizontal, a mídia ela não consegue tocar na raiz do problema. E a raiz do problema é quem vai pagar a conta desta coronacrise, né, que é uma mistura de crise econômica, histórica, estrutural, com uma crise agora do coronavírus. E, na nossa avaliação, se não mexer, por exemplo, na questão dos juros pagos, né, a esta dívida ao sistema financeiro, se não mexer, né, na questão da taxação sobre grandes fortunas e heranças, se não disponibilizar em larga escala as reservas cambiais, nós não vamos ter condições de enfrentar essa situação que está colocada, que é uma situação sanitária, mas também uma questão muito grande em relação à questão social que está posta, né, para nós, né, do Brasil, América Latina, África, enfim, vários países pobres. Então, a mídia não consegue tocar nessa que é uma questão fundamental, né? E nós, né, temos também feito muitas ações que a mídia tenta escamotear, que são as ações de solidariedade. Os movimentos sociais têm feito solidariedade porque isso está na nossa ética, né, da nossa formação, mas também porque o Estado não faz, né? Então, por exemplo, o Movimento Sem Terra tem ajudado lá no estado do Pernambuco a distribuir diariamente 500, 600 marmitas, né, de almoço, janta, café da manhã para moradores de rua. Quem tinha que estar fazendo isso? É o Estado, né, com a ajuda do governo federal. Isso não está sendo feito, né? Então, nós temos distribuído kit de frutas para caminhoneiros na BR-153, lá na região de Promissão, e o vírus está se expandindo para o interior paulista, né, de uma forma muito assustadora, né? Inclusive, há um monitoramento feito pela Unesp Presidente Prudente, que mostra, né, essa tendência, né, da expansão do vírus pelo interior. E o pessoal lá do assentamento de Promissão tem distribuído sabão feito pelo grupo de mulheres, mas também kit de frutas e alimentos para os caminhoneiros que não estão encontrando locais para poder estar, né? Temos também, né, tido uma ação importante da cooperativa lá do Rio Grande do Sul, que é a maior produtora de arroz agroecológico, né, da América Latina, que só nessa semana fez uma doação de 8 mil quilos de arroz que está chegando em São Paulo, que é o estado que hoje é o epicentro da pandemia no Brasil, para a gente poder distribuir também para comunidades carentes, vai para Brasilândia, vai lá para a cidade de Tiradentes, vai para vários bairros, né, que estão enfrentando essa pandemia. Só que essas ações de solidariedade, que são da ética do movimento, da ética dos movimentos, elas também são uma denúncia do papel que o Estado não está fazendo. Tem muita coisa sendo dita, muito discurso, mas na ponta as pessoas estão passando fome. E a fome não espera, a fome é radical, nós precisamos ter atitudes mais rápidas e mais urgentes. Pedro, oi. Eu queria comentar um pouco, eu acho assim, por exemplo, o que o MST está fazendo de disponibilizar parte da produção dele para os caminhoneiros, a produção de arroz, como a Kelly falou, não pode ser confundido com ações aqui que a gente faz aqui de solidariedade, que é buscar doações, tal, são duas coisas diferentes, certo? O Estado, ele tem que dar apoio ao produtor comprando a produção. Então, nós temos que denunciar que é um absurdo um produtor rural jogar fora a produção dele, né? Isso é um absurdo total. O governo tem que tomar uma iniciativa, e a denúncia do MST é fundamental, de comprar a produção que não está sendo vendida porque as pessoas não estão tendo dinheiro para comer, certo? Então, evidentemente, reduz o consumo, mas temos que fazer essa denúncia. Eu acho que a gente precisa denunciar os absurdos. Por exemplo, o governo liberou mais de 1 trilhão de reais para os bancos e os bancos não emprestam para pequena e microempresa. E as pequenas e microempresas não têm dinheiro para pagar o salário. Então, quer dizer, quem é que está ficando com o dinheiro? É os banqueiros.
né? O produtor rural, que não vê onde escoar sua produção, joga fora. É o desperdício, né? Permitir que a fome campeie nas cidades. Então, nós precisamos denunciar esses absurdos, certo? Porque quando a gente faz a denúncia concreta, aí a gente mostra as contradições desse capitalismo, que é o capitalismo dos monopólios, o capitalismo do capital financeiro. Nós precisamos denunciar o quanto esses caras são prejudiciais ao povo brasileiro, né? Eu acho que isso é muito importante. Kelly, quer comentar de volta? Sim, e esses temas, né, trazidos pelo deputado, eles são fundamentais. Nós tivemos agora, recentemente, também fruto da pressão dos movimentos, o anúncio, né, que o Ministério da Agricultura vai liberar R$1 bilhão para o PAA. Mas veja, as modalidades também, né, da liberação das políticas públicas, elas são extremamente burocratizadas. Os governos ainda não sintonizaram que é preciso ter uma agilidade em relação às políticas e os programas. Nós temos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o PEPAS, né, que é uma política também de compra direta de alimentação dos produtores para poder distribuir para populações de baixa renda nas cidades. Só que as regras do PEPAS, elas são regras que prescindem de uma presencialidade dos produtores, de uma elaboração de projeto técnico por parte da Secretaria da Agricultura. Nada disso mais é possível no momento. Então, o que nós estamos defendendo? Nós estamos defendendo que também tem que desburocratizar as políticas. Por exemplo, no caso do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, tem que ser compra direta, né, com as associações e cooperativas já cadastradas, tem que liberar a formação de estoque, né, para que, de fato, a gente consiga alavancar esse processo e garantir que essa política dê resultado em alguns dias, porque nós não temos o privilégio de poder contar com algo que vai ser regulamentado daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias muita gente já morreu de fome. Então, nós temos que ter uma agilidade também e desburocratizar as políticas que estão colocadas. Infelizmente, nem o governo do Estado, nem o governo federal estão sinalizando medidas nessa direção. Então, não adianta só a ministra Tereza Cristina ir para a televisão e fazer discurso que vai liberar R$1 bilhão para a PAA. 1 bilhão, inclusive, é muito pouco, né? Mas, além desse discurso, qual que é a política efetiva na prática que vai garantir que essa comida, que a mandioca, que a abóbora, que o feijão lá dos assentados da reforma agrária, possa chegar até a população lá de Paraisópolis, a população da Brasilândia, a população que mais está necessitando disso, né, em todo o país. Então, precisamos dar muita agilidade para que essas coisas de fato possam acontecer, porque pagar o que as pessoas estão pagando dos itens da cesta básica no alimento está muito absurdo. E quando conseguir liberar esses R$600 aí por pessoa, né, na família, até R$1.200, que é o renda básica emergencial, as pessoas talvez elas reduzam muito seu poder de compra, porque os preços vão estar muito absurdos, dado o processo de especulação que se faz com o alimento, porque infelizmente o alimento no nosso país tornou uma mercadoria, e uma mercadoria que vale ouro, inclusive agora pode salvar vidas, né, se a gente conseguir avançar nesse sentido. Deputado, viu, Pedro? A Kelly e eu também falamos muito em relação ao pequeno produtor rural, né? Não só os assentados do MST e de outros movimentos, mas também o pequeno produtor rural. Agora, até mesmo o agronegócio está vivendo um problema, porque a produção de etanol não tem consumo nesse momento, certo? Não está tendo o consumo dos automóveis aqui nas grandes cidades, ele caiu violentamente, as pessoas não estão saindo na rua. Então, o que vai acontecer com esse etanol? E a gente sabe que as indústrias do açúcar e álcool, elas podem converter esse álcool em açúcar, né? Então, era importantíssimo o governo também comprar esses estoques de açúcar e distribuir para a população, porque o açúcar é um elemento importante para a energia das pessoas, entende? Então, o governo não pode estar paralisado, tem que atuar no pequeno produtor
que produz alimentos, como a Kelly falou, frutas, verduras, feijão, arroz, né? São esses produtos que são o fundamental numa alimentação, mas também atuar em relação ao grande produtor para distribuir alimentos para a população. Porque o povo, nesse momento, tem que ter o que comer, entende? Isso é fundamental, né? E a Kelly falou da questão da moradia também, né? Não é possível os governos de prefeituras e o governo do estado não adotarem medidas de moradia urgente. Não só, Kelly, para aquelas, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos cerca de 25 a 30 mil pessoas morando na rua, mas nós temos centenas de milhares morando em condições muito ruins nas favelas. Então é preciso desconcentrar esse povo, quer dizer, precisa permitir que casas que estão para alugar, casas que estão fechadas, o governo tem que tomar a iniciativa de alugar essas casas e permitir que essas famílias venham morar nessas casas, né? Evidente que nós não estamos defendendo aqui nenhuma expropriação de casa, não estamos defendendo isso, estamos defendendo que o governo faça aluguel social, certo? Ele alugue essas casas e transfira essas casas para as famílias que, num primeiro momento, gratuitamente, e depois se acerta um aluguel a hora que a economia voltar à normalidade. Mas o governo tinha que tomar essa decisão política, né? Aqui o governo do estado tem 1% do ICMS para o CDHU, e o CDHU não movimentou uma palha em relação à questão da moradia. Nós temos que denunciar isso, nós temos que denunciar. O Kelly, basicamente o que a gente está dizendo aqui é que o governo está levando a população brasileira à morte, tanto pela falta de comida quanto pelo coronavírus, não é isso? Sim, e é por isso que tem crescido entre os movimentos uma palavra de ordem que a gente não vai, né, morrer nem de vírus e nem de fome, porque muita gente que já perdeu o emprego, né, já foi colocado no olho da rua por causa dessa crise, já começa a dizer, olha, se eu não morrer de vírus, eu vou morrer de fome, porque eu não tenho como, não só nem pagar as contas, eu não tenho como garantir comida na minha panela. Então, isso está muito concreto, né? E veja, quando o governo ele impõe esse debate, né? Esse é o discurso principal do Bolsonaro. E quando ele impõe esse debate que ou a economia ou a vida, né? Ou essas medidas de proteção, na realidade ele escamoteia o seu papel, que nós estamos aqui denunciando, né? Porque aqui ninguém está dizendo se é primeiro a vida, depois a economia. Não tem vida sem economia, não tem economia sem vida. Não tem dicotomia sobre isso, né? Só que o Estado tem que agir. Para agir, tem que, de fato, mexer nos interesses de classe. Só queria fazer um comentário em relação ao agronegócio, né? Que essa semana nós tivemos mais um capítulo de uma postura que mostra o quanto este governo é nefasto, inclusive até para o próprio agronegócio, né? Na semana passada, Eduardo Bolsonaro fez críticas em relação à China, né? O Dudu Bananinha, mais uma vez, aí falando bobagem. Essa semana nós tivemos uma fala do ministro da Educação, Weintraub, que também criticou, né, a China. E veja, nós estamos falando de um país que é onde o Brasil estabelece as maiores relações comerciais. No caso do agronegócio, o agronegócio é extremamente dependente da relação econômica com a China, né? E veja o quanto este discurso, né, do governo Bolsonaro, ele coloca em risco até relações, que são relações comerciais, né, que nós tivemos um capítulo também, não só na questão do agronegócio, mas um capítulo em relação aos respiradores artificiais, né, no qual se demonstrou, né, todo um poder, né, dos Estados Unidos, né, centralizando a compra desses respiradores artificiais. Então, mostra o quanto que esse discurso do governo Bolsonaro, ele coloca em risco até mesmo interesses da classe que ele defende, que é a classe dominante. Então, setores do agronegócio, né, deveriam também, agora está dizendo, né, para o Bolsonaro se afastar, se interditar, né, porque, de fato, ele traz um risco
não só para nós, né, de movimentos, né, não só para nós dos setores populares, mas também para a sua própria classe dominante. E essas cisões na classe dominante, elas começam a se tornar muito evidentes agora, né? E é por isso que não tem como a gente não tocar na questão também política do nosso país, né? E saiu uma pesquisa recentemente, né, que mostra que a maioria das pessoas não são contra a renúncia do Bolsonaro no momento, mas essa maioria é com uma margem muito pequena. Claro que uma parte dessa maioria também está dizendo, agora não é hora para instabilidade política. No entanto, os riscos colocados pelo governo Bolsonaro, eles são enormes, né? E, de fato, vai se colocando como uma agenda, né, urgente também a questão política do nosso país e a gente fazer mudanças em relação a este plano do governo federal. Ô, deputado, fazer essa disputa política passa, obviamente, por denunciar tudo que está errado, como o senhor vinha dizendo. E, quer dizer, denunciar que o governo deveria estar colocando dinheiro para comprar a produção do pequeno agricultor, para, enfim, né, não deixar o sistema econômico quebrar. Eu acho que o primeiro ponto disso seria denunciar que de que a história de que o Estado brasileiro está quebrado é uma falácia? Olha, o Estado brasileiro não quebrou e não vai quebrar por causa dessa crise, certo? Não é por causa que se gaste agora, como eles estão estimando, gastar 500 bilhões de reais para superar a crise, que o Estado vai quebrar. Porque, em primeiro lugar, as reservas do governo são imensas, né? Você pega as reservas internacionais, que todo mundo conhece, são 320 bilhões de dólares, né? As reservas do governo, o caixa do governo, é de mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, sem contar diversos fundos, né? Como, por exemplo, o Fundo de Garantia, onde você tem 100 bilhões de reais, que é o rendimento do fundo, que não pertence particularmente a nenhum trabalhador e nem ao governo. É um dinheiro do fundo, que é o rendimento dele, pertence ao fundo em si, mas que o governo poderia disponibilizar esse recurso. Portanto, não há como quebrar. O que quebra o Estado é exatamente o governo não investir naquilo que precisa ser investido. É o governo não construir infraestrutura, é o governo não fazer moradias, né? É o governo não fazer investimentos na alimentação e na saúde do povo brasileiro e na educação. Então é isso que quebra, porque um Estado ele tem que ter uma utilidade. Qual é a utilidade? É permitir ao povo, à população, de forma geral, ter acesso aos bens que a sociedade produz, né? Se a população não tem acesso aos bens, então para que serve o Estado? Ele exatamente serve para democratizar a produção, para garantir as pessoas poderem se alimentar, poderem ter saúde, poderem ter educação, poderem ter uma moradia. Então, o Estado, financeiramente, não se quebra, né? Vai aumentar a dívida. Olha, eu fiz aqui uma conta, aliás, não fui eu que fiz, não. Foi o Paulo Feldman que escreveu, que é um economista aqui de São Paulo. Olha, nós temos aqui que 1% das famílias no Brasil detém 49% do patrimônio do país. São 8 trilhões de reais. 8 trilhões de reais. Se taxasse 4% esses 8 trilhões, já resolveria esse gasto da crise. Uma única taxação, uma única vez, 4%, certo? Vamos tentar, tá bom, 1% das famílias é muita gente. Então, nós temos 60 milhões de famílias no Brasil, seria 600 mil famílias. Mas se a gente pegar 259 mil famílias que têm aplicações financeiras maior que 5 milhões e taxássemos em 4% essas aplicações, nós teríamos 100 bilhões de reais, certo? 100 bilhões de reais que já resolveria não todo o problema, mas a maior parte do problema. Portanto, né, é muito possível a gente resolver o problema da dívida que vai ficar desse período, né? O governo tem que ter o quê? Uma opção política, certo?
que é tirar dos grandes, dos bilionários. Nós não estamos falando nem dos milionários, estamos falando dos bilionários, certo? É esses que têm que pagar a crise, é esses que vão ter que, ao final, pagar a conta. E não impor mais imposto para a população, não é impor corte de salário para funcionalismo público, não é impor aumento das taxas de juros, que são todas medidas que aumentam a exploração do povo, sem dizer a mudança nas leis trabalhistas e nas leis da Previdência, né? É isso. Kelly, eu estou vendo que você quer comentar o que o deputado falou. Eu vou pedir também que você já faça sua fala de encerramento. Eu estou quase no meu limite, Pedro. Eu tenho que ir para uma outra reunião. Estamos acabando. Kelly. Tá bem. Não, estou de acordo, né, com os elementos trazidos, né, pelo deputado. E, além disso, né, gostaria de comentar uma questão que, infelizmente, tem aparecido pouco, que é a questão dessa relação da origem, né, do Covid-19 com o tema ambiental, né, porque, veja, nós estamos aqui em meio, né, a toda uma situação de medidas emergenciais, situações do impacto disso em relação à economia, à política, mas talvez a humanidade vai ter que se defrontar com muitas pandemias. A Covid-19, talvez a gente consiga controlá-la nos próximos meses, né, seja com a efetividade dessas medidas, com o uso de medicamentos mais efetivos, mas também com a própria descoberta da vacina, né? Porque há pesquisa também em relação a isso. Só que depois da Covid-19 pode vir alguma outra pandemia, né? Então, também gostaria de dizer que se a humanidade, né, não mudar a forma da relação, né, entre trabalho e natureza, né, a forma como a gente desequilibra, né, os ecossistemas, a gente vai liberar muitas pandemias, né? Essa, em especial, a Covid-19, está provada que ela não saiu de uma manipulação de laboratório. Ela foi resultante de um desequilíbrio em relação ao ecossistema. Quando a gente pensa, né, na questão desse padrão imposto, né, por esta maneira de produzir alimentos, de criar animais, né, que é da lógica do agronegócio, a gente vai ver que, infelizmente, essa produção em escala industrial, né, também, né, da agropecuária, ela é extremamente desfavorável, né? Então, para a gente poder restabelecer, né, um novo mundo, como muita gente tem dito, não pode ser uma questão idealista. O mundo depois da Covid-19 tem que ser um mundo em que se fale, né, em que se enfrente o problema das mudanças climáticas, que se enfrente a questão da produção de alimentos e a própria relação com os bens naturais, porque senão nós não vamos superar outras pandemias, né, que podem vir pela frente. Então, a questão que está colocada ela é mais ampla e, de fato, coloca em xeque o sistema capitalista, esse modo de produção tão nefasto e que privilegia, né, uma classe tão restrita no mundo. E com isso já gostaria de ir finalizando, nos despedindo também. Ah, sim, claro, deputado, pode falar. Desculpa. Ele pode seguir. Mas eu já ia me despedindo. Ah, tá. Eu já ia me despedindo, então, dizer que para nós o Movimento Sem Terra é um prazer enorme estar em espaços como esses e dizer que nós seguimos com o nosso compromisso de solidariedade, que é uma solidariedade no âmbito da distribuição dos alimentos que nós produzimos, também é uma solidariedade em relação na atuação concreta para que mais gente possa acessar esse aplicativo aí, essa renda básica emergencial. Nós estamos colocando à disposição um batalhão de advogados formados da reforma agrária, assistentes sociais, pessoas que vão ajudar na orientação concreta para que mais gente possa acessar esta política e também uma atuação de solidariedade contra a violência doméstica, né? Nós sabemos que o período da quarentena ele tem aumentado também as situações de violência contra as mulheres, contra as crianças e adolescentes, contra os idosos e os sujeitos LGBTs. Então, a gente está criando também redes populares para poder fortalecer os processos de denúncia e também evitar
com que esses casos eles se proliferem. Então, essa solidariedade nossa é uma solidariedade que tem a ver com a própria origem do MST. O MST é fruto de muita solidariedade de partidos, de movimentos, e a gente devolve essa solidariedade para a sociedade com essas ações que nós continuaremos a fazer. Tá certo, Kelly, muito obrigado. Deputado, seu recado final e a gente encerra. Tá, joia. Bom, obrigado aí pela possibilidade de participação. Acho que a Kelly levantou uma coisa importante, né? Que é a ligação dessa epidemia e de outras que já houveram, menores, né? Com o estilo de produção, o sistema de produção de alimentos, né? Mas também nós vamos começar das pessoas nas cidades rejeitarem certos tipos de alimento, né? Então nós temos que começar a boicotar mesmo os McDonald's, nós temos que boicotar os Madeiro, que são o McDonald's chique, né? Que tudo são estilos de alimentação péssimos para a população. É lixo. O povo come lixo aqui. Então nós precisamos parar com isso. E aí nós temos que fazer uma grande campanha também por uma alimentação de qualidade, né? O sistema capitalista tem que parar de jogar lixo na boca do povo. Nós precisamos mudar isso daí. Então, só para concordar com você, viu, Kelly? Você falou do ponto de vista da produção e eu quero falar do ponto de vista do consumo aqui nas grandes cidades, nas cidades médias, né? Mas, para concluir, eu acho que a gente vai ter um momento agora muito difícil. É importante que o movimento social e os partidos de esquerda estejam unidos, né? E a gente discute e afunilhe as nossas propostas, porque o enfrentamento dessa crise vai ser duro, né? Tanto do ponto de vista da medicina, do ponto de vista das questões aí sanitárias, como do ponto de vista social, né? O povo vai sofrer muito e nós vamos precisar lutar muito para impedir que esse sofrimento seja maior, né? Então, agradecer aí, Pedro, essa oportunidade, deixar o meu abraço aí para a Kelly, para o MST e para todos que nos ouviram. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado, deputado, muito obrigado, Kelly. A gente fica por aqui. Lembrando que às 7h tem um outro programa aqui na TVPT que vai ser sobre o combate ao coronavírus no Rio de Janeiro. Vão participar o Alberto Cantalice, diretor da Fundação Perseu Abramo, e a Zeidan, que é deputada estadual do PT no Rio de Janeiro. Muito obrigado e até mais tarde. Até mais.